Até onde a nossa confiança em alguém pode chegar? Qual é a linha que separa a soberba da vulnerabilidade? Hoje a gente vai estar falando do filme Atlas, estrelado por Jennifer Lopez e considerado por muitos mais um clichê de inteligência artificial. Mas eu digo que ele carrega consigo uma mensagem profunda sobre trauma, confiança e coragem. A história vai nos apresentar Atlas, a nossa personagem principal, que é considerada por muitos como instável e desconfiada. Mas ela carrega consigo muita culpa, pois quando ela era criança, ela foi responsável por dar independência a uma inteligência artificial que causou muito mal para toda a humanidade. Como todos os filmes que possuem essa base, o princípio é sempre o mesmo, o famoso clichê, que é o maior mal para a humanidade é a própria humanidade. Atlas passa muito tempo da sua vida em busca dessa inteligência artificial, que havia fugido para outro planeta. E a nossa história ela vai começar quando os militares, junto com a ajuda da nossa personagem principal, eles descobrem a localização dessa tão temida inteligência artificial. Vemos na história que Atlas se conecta com Arlan, que é essa inteligência artificial, por meio de uma conexão neural, que é um equipamento inventado pela mãe dela, que permite com que tanto o humano quanto a inteligência artificial compartilhassem uma espécie de habilidades entre si. E é por causa dessa conexão que Arlan ele consegue quebrar sua programação, pois Atlas, quando usou, ainda não tinha entendimento sobre o que era aquilo. E agora, depois de anos, Atlas se encontra diante dessa mesma tecnologia. Aquilo que ela guardava em seu coração, aquilo que ela via como perigoso demais, arriscado demais, estava sendo vivido por outras pessoas. A verdade é que o problema não era sobre se conectar, mas sim com quem se fazia isso. Porém, tudo aquilo, toda a mágoa, impedia dela reconhecer aquilo que estava diante dos seus olhos. Impedia dela ver as vantagens que era estar conectada. Ela estava impedida de se conectar. Não por alguém, não por alguma coisa, mas por si mesma. Ela estava tão livre, mas ao mesmo tempo tão presa. Como alguém que se considera tão independente, não consegue enxergar a sua própria escravidão. A resistência de Atlas nos leva a refletir sobre as nossas noções de liberdade. Será que nós somos verdadeiramente livres ou somos apenas escravos de nós mesmos? Escravos de nossos desejos, escravos de nossas vontades, escravos de nossos medos. Os judeus, eles não compreenderam quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará". Eles disseram que eram filhos de Abraão, que estavam livres, que nunca tinham sido escravos. Quando, na própria história dele, sabemos da escravidão dele ao Egito e sabemos sobre todo o sofrimento que eles estavam passando, naquele mesmo período, sobre Roma. Mas o próprio Jesus disse: "Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres". Entender que a conexão é necessária nos ajuda a enxergar que muitas vezes a independência é apenas rebeldia. Ao se encontrar em uma posição que a única saída era se conectar, Atlas ela cede. Mas a conexão ela requer o 100%, o que a Atlas não consegue entregar. Assim ela resiste ao se conectar com Smith, que era a inteligência artificial com a qual ela estava. Mesmo que somente uma parte sua estivesse conectada, ela conseguia ver as vantagens. Ela conseguia ver os benefícios de uma conexão. Ela enxergava que se conectar era necessário, mas todos os traumas traziam uma dificuldade para isso. Isso não significava que os problemas diminuíram, que os problemas sumiram. Na verdade, os problemas só aumentavam. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus não significa que nenhum problema vai acontecer conosco, mas significa esperança, fé e amor. Se relacionar com Deus é sobre confiança, pois ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas então qual é o motivo de tanta resistência? Seria o nosso orgulho que nos impede de enxergar a verdade? Criamos tantas falsas certezas que quando somos confrontados com a verdade, a nossa única reação é a raiva. Enquanto Atlas vai se aprofundando em sua conexão, feridas vão sendo abertas. É preciso ter coragem para enfrentar aquilo que tira o seu sono. O processo não é fácil, mas ele é necessário. Uma citação de Alvin Toffler vai dizer que os iletrados do século XXI não são aqueles que não conseguem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender
e reaprender. O ápice da história vai acontecer quando Atlas ela é capturada e separada de Smith. Longe do único que poderia ajudá-la, ela se vê perdida, ela se vê desamparada. Agora aquele a quem ela tanto resistia, a quem ela tanto lutava contra se conectar, era quem ela mais precisava. Os traumas, as dores, não era nada comparado a estar conectado. Naquele estado deplorável na qual ela se encontrava, ela decide se conectar. Ela abre mão de sua resistência e da mesma forma que o filho pródigo volta ao pai, ela é aceita. A conexão acontece e agora ela pode se sentir como é estar verdadeiramente conectada. E daí surge uma das frases mais icônicas do filme. Ela chega para Smith e diz: "Essa é a sensação de ser você?" E ele responde: "Não, essa é a sensação de sermos nós." Agora já não era apenas Atlas, já não era apenas Smith, agora eram um. O raso nunca vai ser suficiente. E Deus, ele nos chama para uma conexão muito mais profunda. Vem e veja que o Senhor é bom. Agora as lutas internas haviam sido vencidas. Agora haviam outras batalhas, outras lutas que só poderiam ser vencidas diante de uma conexão profunda. Mas não podemos deixar esquecer que as principais batalhas, elas acontecem dentro de nós. E como um belo encerramento, Atlas se encontra diante daquele que estragou a sua vida, diante daquele que causou todos os seus traumas, todos os seus medos e todas as suas inseguranças. Mas agora ela tinha uma conexão que permitia que ela enfrentasse esse medo. E em uma batalha cheia de efeitos especiais, cenas de lutas maravilhosas, Smith ele se sacrifica para que Atlas pudesse viver. Conexão, ela gera sacrifício. E quem melhor que o nosso Deus para falarmos de sacrifício? Aquele que abriu mão do seu próprio filho por amor daqueles que eram ingratos, que não mereciam, por amor daqueles que eram seus inimigos. Porque a palavra de Deus vai dizer que outrora vocês eram inimigos de Deus. E através do sacrifício do seu filho, nós podemos ser reconectados com Deus. O filme Atlas, ele nos desafia a enfrentarmos os nossos medos, os nossos traumas, e entendermos que a verdadeira liberdade, ela não vem da independência. A jornada de Atlas nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre como lidamos com nossas escolhas e com a nossa vida. Além disso, ele nos lembra a importância de olharmos para dentro de nós mesmos e vencermos os nossos desafios internos. Muitas vezes, os nossos piores inimigos somos nós mesmos, nos deixando ser dominados pelas nossas incertezas e dúvidas. Que a gente não espere as dificuldades surgirem para darmos um passo. Hoje é o tempo de caminharmos em direção àquele quem pode mudar a nossa vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo.